Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Destrave Seu Inglês em Minutos do Básico ao Avançado. Aqui nós desconstruímos um método tradicional para te ajudar a destravar e a falar inglês através de práticas diárias em um curto espaço de tempo. Ou seja, todo o conteúdo que você vai ver aqui tem uma prática para o seu dia a dia. E se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou a Teacher Mandy, criadora da imersão Destrave Seu Inglês. Eu já ajudei mais de 4.000 alunos a sair do zero à fluência sem gastar rios de dinheiros com intercâmbio ou até mesmo passar horas estudando com apostilas. E eu já quero te fazer um pedido muito especial e eu prometo para você que é rapidinho. Se você é novo por aqui, já corre lá no canal, se inscreve, ativa também as notificações para você ficar sabendo do nosso próximo episódio e já me dá o seu like. Toda vez que você faz isso, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e vai me ajudar a compartilhar com outras pessoas, assim como foi com você. E no episódio de hoje eu vou convidar aqui o Teacher Daniel e eu já falo para você, muito cuidado com o Google Tradutor. Ficou curioso? Quer saber por quê? Fica com a gente até o final desse vídeo que hoje nós vamos te ensinar a como parar de traduzir ao pé da letra e começar a entender a mensagem em inglês. Bom, e já imaginou como seria poder assistir filmes, seriados, até mesmo conversar com o nativo sem precisar ficar traduzindo palavra por palavra, o que é uma coisa bastante desgastante, né? E simplesmente entender do jeito que a gente consegue entender quando o português é falado? Acho que esse é o sonho de todo aluno que começa a estudar inglês, né, Teacher Daniel? Com certeza, mas não tenha dúvida disso. Mas infelizmente não é compatível com a realidade. A gente se perde no meio do caminho, né? Então quando a gente começa a estudar, essa sensação de caramba, eu consigo entender inglês do jeito que eu entendo o português fica cada vez mais distante. Tipo um sonho impossível. Exatamente. Legal. E fala pra mim uma coisa, qual seria a grande diferença entre traduzir o inglês para o português, né? Palavra por palavra, e entender inglês? Vamos lá, existe uma grande diferença e ela acontece basicamente dessa forma. O aluno, quando ele começa a estudar inglês, ele fica naquela obsessão de que ele precisa entender 100% das palavras. Então, eu vou assistir um filme, eu vou escutar uma música, eu vou conversar com um nativo, eu tenho que entender exatamente tudo. E o que acontece? Toda vez que o aluno ele faz essa tradução ao pé da letra, né, do inglês para o português, ele acaba tornando esse processo mais lento. Então, de repente, você está numa conversa com o nativo, você está traduzindo enquanto o nativo está esperando a resposta não vem. Por quê? O processo fica cada vez mais devagar. Você não consegue acompanhar no mesmo ritmo, por exemplo, de uma série, de uma música e até mesmo de uma conversa. Tanto no filme quanto no nativo, ele fala uma frase. E você fica lá tentando, para entender a frase, você tem que traduzir palavra por palavra. Sim. Para o português. E depois você tenta juntar aquelas palavras para formular uma ideia. Já foi. Já foi, com certeza. Isso se a gente conseguir traduzir todas as palavras, porque muitas vezes a gente não consegue nem traduzir todas as palavras, né? E logo a gente tem a sensação que não entendeu. Exato. E além dessa questão da lentidão desse processo, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente acaba não entendendo o mais importante, que é a mensagem, o contexto, né? Então a gente fica ali naquela traduçãozinha ao pé da letra e na maioria das vezes a gente não tem o significado real daquela mensagem. Quando que, na verdade, para entender a mensagem, muitas vezes basta apenas prestar atenção no contexto e não no que está sendo falado. Perfeito. O contexto fala mais do que muitas palavras, Perfeito. né? Eu gosto sempre de usar o exemplo do Charlie Chaplin, que acho que todo mundo, se não é da época, pelo menos você já ouviu falar. E a gente se divertia, dava risadas, apenas observando o que estava acontecendo nas imagens, sem nenhum o quê? A gente conseguia se divertir observando ali o contexto, entendendo as piadas, sem nenhuma palavra. Pois é, apenas observando realmente o contexto. Agora, por outro lado, quando o aluno entende realmente como parar de traduzir, ele começa a entender a mensagem, gente, tudo muda. Por quê? Você, ao invés de se preocupar com as palavras, né, o significado real de cada palavra, você passa a observar o contexto, o que está acontecendo naquele momento, relaxar também, porque o objetivo de você assistir uma série, de você ouvir uma música, de você conversar com o nativo, é você se divertir nesse processo. Relaxa, observa o contexto e o mais importante, entenda para que serve e como usa aquela mensagem que você está absorvendo. E entender para que serve e como eu uso, logicamente você troca o seu foco de palavras para frases. Você começa a não olhar mais para as palavras, você vai focar nas frases. Então, os 3 passezinhos bem simples aí são esses, poderíamos falar que são esses 3, né? Diria primeiro relaxar. Relaxar.
Segundo, observar o contexto, as imagens, o que é que está acontecendo. E terceiro, entender, deixar essa obsessão por palavras e observar as frases, entendendo para que serve e como você vai usar essas frases. E eu gosto sempre de usar um exemplo, uma comparação muito básica, simples, com o português, porque a gente fala... Gente, sabe qual é o problema? É o inglês. Por isso que eu tenho essa dificuldade. E pensa no português, quando você está assistindo um filme, a gente já domina o idioma. Você fica traduzindo palavrinha por palavrinha? Você fica observando com essa obsessão por cada palavra? Não. Muitas vezes a gente está olhando a imagem assim, tá, né, meio no automático assim, e a gente consegue entender. O inglês não é diferente. A gente está consumindo toda aquela informação, né? Muitas vezes a pessoa chega assim do teu lado e fala: o que ele acabou de falar mesmo que eu não lembro? Você não é capaz de responder. Você fala: nossa, não sei o que ele disse, mas eu sei sobre o que ele estava falando. O que está acontecendo. Porque o contexto é o que realmente fica na nossa mente. Perfeito. Muito bom. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, falando ainda dessa parte do entendimento, o negócio de traduzir e tal, existem basicamente dois tipos de aprendizagem. Sim. Seria o tradicional e o imersivo. Uhum. O que seria, rapidamente, aqui a diferença entre os dois? Bom, o ensino tradicional, ele é aquele ensino totalmente voltado para livros, né? Uma metodologia em que você vai ler muito, vai escrever muito, vai repetir muito em voz alta, né? E que na maioria das vezes você acaba estudando aquele monte de coisas sem saber o real objetivo daquilo. Para que eu estou fazendo tudo isso? Né? E na maioria das vezes, quando você acumula esse monte de informação, você fica com essa obsessão de que você precisa ser perfeito para começar, e quando o assunto é assistir uma série, conversar com um nativo, escutar uma música, você tem que saber tudo. Entendi. Então, basicamente, né, no ensino tradicional, você acaba tendo que aprender tudo. Sim. Né? E não que seja ruim aprender tudo, nunca, aprender é sempre bom. Mas quando você entra numa metodologia sem ter uma meta, né? Por exemplo, eu quero assistir tal filme, eu quero falar com tal pessoa em tal cenário, não ter uma meta, você acaba aprendendo tudo. E você poderia aprender apenas o suficiente para executar uma tarefa. Perfeito. Sem contar, Tio Daniel, que isso é algo que acontece com muita frequência nas metodologias tradicionais, que eu não tenho nada contra, mas quando o assunto é falar inglês, eu falo isso porque eu já passei por metodologias tradicionais também, e eu lembro claramente que eu só estudava com livros, né? E a primeira vez que eu fui assistir uma série, até vou contar isso pra vocês hoje, eu tomei um choque, porque aquele inglês todo que eu estudava no livro era totalmente diferente do inglês das séries. Mas esse é exatamente o choque cultural que os alunos sofrem quando eles... Bom, quando a gente fala de ensino tradicional, é o que você vai encontrar em praticamente 100% das escolas que tem por aí. Verdade. Tá? É assim que funciona. Todo mundo fala... O curso é dinâmico, moderno, voltado para conversação. Quando você começa a estudar, é livro, gramática, leitura em voz alta não é o mesmo que conversar, essa pergunta e resposta de leitura, tá? Não é o mesmo que saber falar. E aí o que acontece? Quando o aluno vai viajar, ele fala, gente... O inglês que é falado aqui é completamente diferente do que eu estudei, porque eu estudei não serviu de nada. Justamente, porque quando você aprende no livro, você fica bom em fazer aquilo no livro. Exato. Na vida real é diferente, até mesmo o português. Se você parar para pensar, o quanto a gente fala de maneira conectada, né? E as conexões não estão no livro. Não, pensa só. Bom exemplo esse que você deu do português. O português é um idioma dificílimo. Então eu lembro sentada lá na escola já bastante tempo atrás, sentada na escola e a professora ensinando a conjugação dos verbos. Se eu tivesse começado com a conjugação primeiro, para depois começar a falar, meu Deus do céu, gente, ia ficar português complicado é dificílimo, né? Mas a gente já falava o português antes mesmo de saber ler e escrever, o que facilitou demais esse processo. Quando a gente foi para a escola, quando a gente foi para a escola para começar o processo de alfabetização, a gente já falava português fluentemente. Ou seja, para aprender a falar e entender, a gente não precisa saber ler, escrever e não precisa saber gramática. Perfeito. Foi assim com o português, o inglês também pode ser, se você optar por uma metodologia imersiva. E aí a diferença básica é essa. Na metodologia imersiva, a gente trabalha segundo a necessidade do nosso aluno. Então, quando você ingressa numa metodologia como essa, você vai entender o porquê você está estudando inglês, né? Então, se o seu objetivo, como na maioria das pessoas que eu atendo, eles falam, teacher, eu quero falar inglês, eu quero representar minha empresa, eu quero viajar para fora, eu quero atender um conference call com segurança e ser entendido. Então, na maioria das vezes, esse é o objetivo do meu aluno. Então eu já sei que com esse aluno eu vou ter que trabalhar em atividades voltadas para fala, voltadas para comunicação. E na maioria das vezes envolvem séries,
diria que 100% das vezes elas envolvem séries, músicas, filmes e muita conversação, muita comunicação com outras pessoas e sozinho também. Ou seja, a gente vai ter que focar em atividades que geram o resultado que ela quer, mas eu não preciso aprender tudo. Perfeito. Né? Muito parecido com aquela analogia que eu sempre faço do celular. Quando a gente pensa em comprar um celular, eu quero um celular top. O mais caro de todos. Eu quero aquele top dos tops, né? Que é o que faz tudo. Só falta levar as crianças para a escola. Eu acho que deve levar sim. A gente que não deve saber usar. Se for o top, lá. Claro, com certeza. Então o que acontece? A gente pega aquele celular que a gente não tem a menor ideia do número de coisas que esse celular é capaz de fazer. Essa que é a verdade. Tá? A gente compra por quê? A gente quer fazer o quê? Rede social. Tirar foto. A gente quer fazer filme, a gente quer falar no WhatsApp. Nem telefone mesmo, ligação a gente quase não faz, é mais o WhatsApp mesmo. Mas ainda assim a gente usa agenda, coisas do tipo internet, né? E aí a gente descobre o quê? Que o que a gente realmente usa e precisa do celular representa cerca de 10, 15% da capacidade total do aparelho. Aí a minha pergunta: já pensou se quando eu comprar esse aparelho eu tivesse que aprender 100% do que ele faz para começar a usar apenas aqueles 15%? Não é verdade? Será que eu não posso apenas aprender o que me serve? O que eu preciso? Sim. Eu aprendi apenas o que eu preciso do celular. Exato. Seja ele 15%, 10%, 20%, mas eu aprendi o necessário para mim. E já começa a usar. É exatamente isso, Teacher Daniel. Pensa, quando a gente compra um celular, gostei desse exemplo, tudo que a gente quer é abrir a caixa do celular e começar a usar. Já pensou se a gente tivesse que realmente estudar todas as funções para você poder começar? Seria ruim aprender tudo isso? Não, mas será que eu preciso aprender tudo isso? Agora eu só quero mexer no aparelho, né? Eu quero tirar foto, compartilhar as coisas. É exatamente a mesma coisa que a gente pensa no inglês. Quando a gente pensa em estudo imersivo, a gente pega aquela ideia gigantesca do inglês e a gente desmonta, a gente vai desfragmentar, desconstrói, exatamente. A gente vai desconstruir aquela ideia gigante e vai trabalhar com aqueles 15, 20% necessário para minha meta. Perfeito, perfeito. E a gente pensa exatamente assim, que a gente não acha justo fazer você esperar 6, 7 anos estudando para quem sabe um dia começar a falar. Então, a gente quer transformar esse seu celular, esse seu presente no inglês. E agora a gente quer que você abra esse presente e você já comece hoje mesmo a praticar. Porque é possível, com o que você já tem, já dá para começar. Pois é, legal. E você lembra de alguma história para compartilhar com a gente? Claro, já dei até um spoiler aqui. Vamos pegar esse gancho da primeira vez que eu assisti uma série em inglês. Opa. Todo mundo falava, já quando eu ingressei na metodologia imersiva, né? Que pra você que pensa assim... Ai, quando ela entrou na metodologia de imersão, a mágica aconteceu. Não foi nada disso, um pauzinho mágico e pá, aconteceu, né? Olha, o processo foi... Eu vou contar pra vocês mais uma das histórias aqui das peripécias de Teacher Mans. E aí eu lembro que as pessoas falavam assim, olha, o segredo pra você que tá numa metodologia de imersão é você trazer o inglês pro seu dia a dia, é você aprender direto da fonte. Então, é bom que você tenha hábitos em inglês, assistir séries, assistir filmes, ouvir música em inglês. E pergunta agora aqui se Teacher Mans fazia alguma dessas coisas. Não tinha nenhum hábito em inglês. Mas vamos lá. Entrei na metodologia, comprei a ideia, vou fazer o negócio certinho, né? E aí me falaram da série Friends. Assiste a série Friends, não sei o que, nananã. E eu já tinha estudado inglês em metodologia tradicional, como já contei pra vocês. Falei, acho que com o meu inglês eu vou conseguir entender, né? Detalhe, quando falava assista Friends, gente, é em inglês. Ah, sim, não é em português, né? E dá um desespero no começo que você olha para aquilo e fala, gente, eu não tô entendendo nada. Calma que eu vou chegar lá. E aí eu falei, não, beleza, vou fazer. Todo mundo falava, não, é uma série super legal. Eu já tinha assistido alguns capítulos em português, já tinha uma ideia do que era a história. E aí eu falei, beleza, peguei meu computadorzinho, sentei, coloquei lá a série, foninho de ouvido, caderninho. Falei, não, agora vai dar certo. Gente, a primeira vez que eles começaram aquelas risadinhas de fundo, que tava tipo assim, todo mundo se divertindo, a série rolando... E eu olhando para aquilo falando, gente, do que eles estão achando graça, que eu não tô entendendo nada. E aí começou a me dar um desespero, porque eu pensei assim, poxa, eu investi tanto tempo em escola tradicional, meu dinheiro, ao invés de eu prestar atenção na série, olha só, a mente da pessoa doida. Pensando já em outras coisas que não tinha mais nada a ver com a série. Desfoquei 100% do propósito, que era assistir a série, ok? E comecei a pensar, nossa, gastei muito dinheiro, estudei tanto, não sei nada, meu Deus do céu, todo mundo entende, eu não entendo. Sabe aquelas
aquelas vozes maravilhosas que conversam com a gente. E aí eu peguei, fechei o computador e falei, não vou assistir mais, não quero. Nem gosto mais de Friends. Não gosto de Friends, que é isso? E foi um momento muito importante, que eu diria assim, crucial, para que eu realmente viesse mudar esse comportamento, né? Porque a partir dali eu entendi, ok, eu realmente já me dediquei para o inglês na metodologia tradicional, mas eu tenho que considerar que eu estou começando numa nova metodologia e eu preciso me abrir para essa nova oportunidade. Então, o que passou, passou. Vamos agora abrir a porta para essa oportunidade que está entrando. E foi exatamente isso que eu fiz. Deixei aquelas vozes para trás, né? E aí o mais importante, quando eu fui dar uma outra oportunidade, comecei a assistir a série novamente com outro foco, ao invés de eu ficar prestando atenção em palavrinha por palavrinha, o que foi que eu fiz? Eu comecei a observar o ambiente, observar o que os personagens estavam fazendo, até mesmo porque já conhecia um pouquinho da história, então dava para entender o que estava acontecendo. No começo eu entendi 100%? Não. Depois de um mês eu entendi 100%? Não. E é exatamente esse processo, mas o mais importante é que se alguém chegasse para mim e perguntasse, olha, você acabou o primeiro episódio, o que foi que você entendeu? Eu conseguia contar exatamente o que tinha acontecido. Pois é legal você trazer isso à tona, porque assim, 55% da comunicação é dedicado ao stream visual. Perfeito. Então, se você colocar no mudo, você vai entender o que está... Você não vai entender o que eles estão falando, mas você vai saber o que está acontecendo ali, o ambiente, o contexto. Exato. Então, o primeiro passo do entendimento é justamente você estar dentro do contexto, estar familiarizado com o que está acontecendo e como, né? Exato. Muito E bom. só para complementar essa história, que aqui é uma dica matadora que eu vou dar para você, ok? Que eu sempre fui uma pessoa, não vou dizer que uma pessoa teimosa, mas uma pessoa com uma opinião muito forte. Então, as pessoas falavam, assistir Friends, assistir Friends, assistir Friends. Fui lá, obedeci. Mas de cara, eu confesso que eu não me conectei com aquela série. E essa é uma dica importantíssima que eu dou pra você. Para que você tenha consistência nos seus estudos, você tenha prazer no que você está fazendo, porque o inglês não precisa ser essa chatice que todo mundo fala. Procure algo que você goste, que você se identifique. Pode ser alguma coisa que você já tenha assistido em português, não tem problema nenhum. E eu lembro que para o meu nível de inglês, muita gente falou assim, eu falei, eu vou assistir essa série aqui. Eu escolhi uma série que era PLL. E aí muita gente falou assim, essa série é muito difícil para você, você não vai conseguir. Eu falei, se você começava com Friends. E foi exatamente o que eu fiz. Eu, na minha teimosia, na minha opinião, falei, eu acho que eu tenho condição de assistir porque eu gosto desse tipo de série e isso vai me motivar. E, gente, não deu outra. Eu juro pra vocês, o primeiro episódio que eu vi, eu comecei a entender uma palavrinha ou outra, eu ia mais pelo contexto, eu ia pelas imagens, só que a história era tão cativante, eu fiquei tão empolgada que, olha, eu juro pra vocês, em uma semana eu assisti acho que uns 7, eu assisti um episódio por dia. Tranquilamente em inglês, eram episódios de 1 hora quase. Mas por quê? Porque aquilo realmente era algo que me dava prazer. Então não é porque o Friends funcionou comigo Que vai funcionar com você também. O Friends é ruim, é bom? Não, o Friends é só Friends. Tem a ver com a tua conexão com aquele, né, com aquele seriado. Momento. E tudo é fase, porque depois que eu terminei essa série, falei, acho que agora eu vou dar uma chance pro Friends de novo. E hoje Friends é minha série do coração. Mas não precisa ser desse jeito, Não gente. precisa. É pessoal, né? Gosto é um negócio muito pessoal. Então é legal você se dedicar para uma atividade da qual você gosta. E né? aí que a gente entra na autorresponsabilidade, que você sempre gosta de falar. Quando eu sou autorresponsável, eu vou arrumar a solução para os meus problemas. Não gostei tanto de Friends, vou achar alguma coisa que eu goste. Pronto. Não vou simplesmente falar, não gosto de Friends, não vai dar. Não vou fazer. Não, vou arrumar uma solução. Qual é a solução? Um seriado, de repente, que seja do meu agrado. Perfeito. Simples desse jeito. Legal. Depois que a gente passa para outra fase, já entendendo ali, poxa, contexto legal, tem que me expor, acontece aquele negócio que você falou agora. Aos pouquinhos eu comecei a entender algumas palavras, né? E eu lembro que eu anotei aqui 3 frases que me chamaram muita atenção quando eu estava exatamente nesse processo. Conta pra gente. Né? E existia um determinado momento que eu fazia o quê? Eu ficava ligado nas palavras. E quando eu traduzia das palavras que eu escutava em inglês para o português, não fazia o menor sentido. Eu falei, eu entendi, mas não entendi. Sim. Essa era a sensação, eu entendi, mas não entendi. O que significa? Eu consegui traduzir em português, mas não faz sentido, não encaixa com o que está acontecendo, né? Uma delas foi, ela mexe com meus botões. Vai traduzir isso no Google Tradutor pra você ver Né? a complicação. Pois é, gente, né? Que seria she pushes my buttons, right?
E o que acontece? Isso quer dizer o quê? Que ela mexe comigo, ela me tira do meu centro. Né? Então o que acontece? Bem aquilo que você estava explicando, se você traduz ao pé da letra, não significa nada. Mesmo que você entenda as palavras, não significa nada para você. Sim. Agora, se você tá com a chavinha virada, foca na frase, não nas palavras. Para que serve e como eu uso. Aquela frase, she pushes me buttons, significa ela mexe comigo, ela me tira do meu eixo, né? do meu centro. Perfeito. Como que eu uso? Toda vez que eu quiser falar que uma pessoa mexe comigo, me tira do sério. Sempre tem, né? Sempre, imagina. Uma outra que eu lembro também, it's not my cup of tea. Né? Se você traduz, não é minha xícara de chá. Faz o menor sentido. Não, eu entendi, não é minha xícara de chá, mas o que ela quis dizer com isso? Que chá? Não tem chá nenhum acontecendo aqui. Né? Que significava simplesmente que aquela atividade em questão não era algo que ele gostava de fazer. Ele não gostava e não era bom naquilo, né? Enfim. Então ele manifestou dessa maneira. Se eu ficar nesse negócio de não é minha xícara de chá, não faz sentido. Nenhum. Agora, para que serve? Toda vez que eu quiser expressar que aquela atividade não me interessa, eu não gosto. Eu posso falar isso? Exato. It's not my cup of tea. Né? Aqui em Santos a gente fala, não é minha praia. Não é minha praia, muito famosa. Que provavelmente se a gente levar para lá, it's not my beach, não vai fazer sentido. Não, nenhum. Perfeito. Muito bom. Então quando a gente entende esse negócio de parar de traduzir as palavrinhas, a gente começa a entender as frases, para que serve e como eu uso, né? O processo ele fica muito mais ágil e você automaticamente para de fazer tanta força, começa a ficar mais confortável. Com certeza, mas para isso você precisa começar. E pode ser que agora você que está assistindo esse episódio de hoje está pensando assim: Ai, teacher, parece tão fácil vocês falando, sabe? Mas sabe o que é? Eu tô começando inglês agora. Então, para você que está nessa fase, e até mesmo para você que já tem uma experiência, mas ainda não tem esse hábito de assistir em inglês, ainda se sente muito apegado às traduções, né, do inglês para o português, a gente vai dar um passo a passo do exercício, do que você precisa fazer para você desapegar da tradução ao pé da letra e começar a entender a mensagem de uma vez por todas. E agora chegou o momento da nossa atividade. Vamos colocar em prática um pouco disso que a gente está falando, né? Mas antes é legal a gente levar em consideração uma coisa. Quando a gente está assistindo um filme, um seriado, é muito importante a gente saber que o entendimento ele consiste em reconhecer o que está sendo dito, ou seja, eu já tenho que ter tido algum tipo de contato com aquela informação para que eu possa reconhecer. Porque a nossa mente, ela não aceita não conhecer as coisas, não saber o que é. Só para você ter uma ideia, funciona mais ou menos assim. Quando alguém está falando inglês com a gente, por exemplo, tá? Tem 2 estágios do não entendimento, tá? Um é o entendimento, o não entendimento tem 2 estágios. Ou você descarta completamente, a pessoa tá falando contigo e na tua cabeça tá assim, blá 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 blá. Ou ele automaticamente substitui por algo que você já conheça. O famoso embromation. Olha que coisa maluca. Inclusive, eu vou até compartilhar um vídeo que eu peguei na internet aqui, muito legal. Muito legal. Tá? E ele fala exatamente o que eu tô querendo dizer. Amiga, eu não tenho tu. Leva agora o celular. João botou o melão no gol. Natan postou. Iná, tu tem que olhar o Face. Como vocês puderam acompanhar, é exatamente isso que acontece, gente. Quando o nosso cérebro substitui o que você não entendeu por algo que você conheça. E se você escutar 1000 vezes, você vai escutar 1000 vezes o teu entendimento. Né? Então, para você trocar isso, você precisa realmente familiarizar com aquela frase. Né? Acho que um ótimo exemplo disso, você estava falando aqui para mim, foi do Let It Go. Exatamente, porque pode ser que agora você que tá aí do outro lado tá pensando assim, teacher, mas eu que tô começando aí não tenho tantas frases assim memorizadas na minha cabeça, o que eu devo fazer? Então é você primeiro ter paciência, entender que isso faz parte do seu processo e você vai precisar de muito input. O que é o input, teacher? É você adquirir esse conhecimento.
conhecimento, é você realmente ampliar a tua lista de frases. Aos pouquinhos, é um trabalho de formiguinha, mas você realmente precisa consumir o inglês que você deseja entender. Perfeito. Mas agora eu vou usar um exemplo baseado nisso que o Teacher Daniel acabou de falar. Eu conheço várias pessoas que nunca estudaram inglês, mas que têm filho pequeno e que já assistiram o filme da Frozen, né? Famosa Elsa. Quem nunca escutou a famosinha música Let It Go, Let It Go. Acho que todo mundo, né? E inclusive pessoas que nunca estudaram inglês, elas tinham essa frase memorizadinha, inclusive no ritmo da música e tudo. Então o que acontece? Até essa pessoa que nunca estudou inglês, mas ela já teve esse registro lá no cinema, let it go, mesmo sem contexto, quando ela escuta de repente num filme, numa outra música ou alguém falando, como ela já teve esse registro uma vez, ela vai reconhecer essa frase que ela já escutou uma vez. Pois é, e nesse momento você não vai precisar traduzir para o português, porque é uma frase que já está bastante massificada, né? Perfeito. Porque se você fosse traduzir, seria permita isso ir. Aí você traduz e fala, nossa, mas como assim permita isso ir? O que quer dizer? Quer dizer exatamente isso. Deixa pra lá. Como que usa no dia a dia? Não esquenta, deixa pra lá. Esquenta. Mais leveza, let it go. Perfeito. Né? E é você também ter essa mentalidade de que não existe Existe apenas uma tradução. Ai, acerta essa daqui. Deixa pra lá. só pode ser deixa pra lá. Não. Vamos levar com leveza, deixa pra lá. Porque quando você traduz ao pé da letra, você precisa de uma estrutura fixa. Peraí, mas o que quer dizer? Né? Não. Isso quer dizer como traduz para o português. Você precisa ser uma coisa mais rígida. Sim. Quando você simplesmente entende para que serve e como eu uso, você vai ter um leque de opções maior. Ela vai caber, vai encaixar em maior número de situações. Exemplo. Poxa, tô aqui e você falou alguma coisa que eu não gostei. Let it go. Let it go. Como que traduz? No sentido da frase. Deixa pra lá, não esquenta, sem problemas. Então, let it go significa tudo isso? Não significa as palavras, significa a situação. Perfeito. E é engraçado que quanto mais você fizer esse exercício, você vai começar a perceber que você vai desapegar da tradução e às vezes alguém vai te perguntar assim, mas o que significa tal coisa? Aí você vai falar assim, olha, quer saber? Eu não sei exatamente o que significa, eu sei como usar. Porque o importante na hora da comunicação não é você saber, significa deixa para lá. Não, eu sei como usar. Toda vez que acontece uma situação como essa, let it go. Isso é o mais importante. Perfeito, perfeito. Alguém passou, xingou você. Você não let quer it brigar? go, Daniel. Let it go, deixa pra lá, isso aí. Exatamente. E a outra dica muito campeã que a gente vai dar aqui, eu trouxe algumas frases, tá bom? E é muito importante a gente também entender as conexões, porque tem gente que fala assim, teacher, eu não entendo porque é muito rápido. Escuta o clássico. Exatamente, isso é muito campeão. O que significa muito rápido? Não é real, não é rápido de verdade, tá? O que acontece é que é muito conectado, é quando uma palavrinha gruda na outra e traz um outro som. Assim como o nosso português. Assim como o português, com certeza, né? E vale a pena tirar de exemplo também o nosso português, que ele é todo conectado também. Tem aquele famoso Człowiek está. Que idioma é esse, Teacher Daniel? É russo. Pois é. E é em português. E para eu entender isso, eu preciso do quê? Familiarização com o som e com o texto. Será, gente, que é português? Vocês estão acreditando no Teacher Daniel? Pode acreditar, vou dar um exemplo aqui rapidinho. Imagina que você está fazendo umas anotações aí do lado e não está me mostrando. E eu estou ficando curioso. Tira o olho, hein? Opa, o que eu vou fazer? Teacher Mandy, deixa eu ver o que você está fazendo aí. Entendeu? Por quê? Porque ninguém fala deixa eu ver o que você está fazendo. Sim. Nós falamos deixa eu ver o que você está fazendo. Não é verdade? E o inglês também acontece isso. Então quando a gente conecta as palavrinhas... Parece a gente que traz um outro som, né? Exatamente. Então a gente pensa, nossa, foi tão rápido que eu não consegui ouvir. Já foi. Foi conectado. Por quê? Porque você está tentando traduzir cada som para uma palavrinha. Essa conta não vai bater nunca. Em nenhum idioma. Por isso que você tem que pegar uma frase pelo som. Foi assim que a gente aprendeu em português. E por isso que a gente bate tanto nessa tecla do inglês imersivo. Por quê? Quando você aprende com séries, com filmes, com nativos, com pessoas que realmente estão falando o inglês da vida real, você vai aprender exatamente como você vai escutar
quando você vai viajar, quando você vai atender um conference call de um nativo. Aprende com o som original direto da fonte, perfeito. Eu lembro a primeira vez que eu escutei essa perguntinha numa série, que eu tive que voltar várias vezes, que falei, não é possível que essa pessoa falou isso. Porque o som que a pessoa estava falando não batia com a legenda. Exato. Porque na legenda não tem conexão, é palavrinha por palavrinha. Você fala, Exato. gente, não é possível. Nas metodologias tradicionais eu tinha aprendido do, então, what do you think? E aí eu tô lá na série, tava até conseguindo entender, daqui a pouco ela me solta um what do you think? Eu falei, como assim? E aí depois eu aprendi essa conexão e quando eu escutei numa segunda vez, eu falei, essa é aquela Você conectadinha conhece. lá, essa eu já Não me conheço. engana mais não. E você vai ficando, vai se familiarizando essas frases. Vai essas aprendendo conexões. as conexões aos pouquinhos, ou seja, você precisa familiarizar com o som. Não adianta ficar se apegando à legenda, ficar lendo, porque se você ficar lendo, você anula, cancela o registro auditivo. Tá? Você tem que ir direto na fonte e focar muito no som. Tá? Vou usar de exemplo aqui o Let It Go. Se a gente fosse ler baseado no nosso registro auditivo do português, a gente diria Let it go. Aí quando a gente escuta Let It Go, parece uma outra coisa. Nossa, Fala, gente, não é a mesma coisa. É aí que a gente tem dificuldade no entendimento. Fala, nossa, foi muito rápido, foi conectado. Agora pensa só, quanta coisa você já deve saber, mas pelo fato talvez de você ter estudado com inglês de livros, você não está conseguindo assimilar essas coisas numa série, num filme ou de repente quando um nativo está falando. Por isso que é muito importante esse exercício. Você realmente aprender o som das conexões dessas palavras. Maravilha. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Eu vou Pega falar. papel e caneta, vamos fazer o exercício juntos. Por favor, hein? E lembra, tem que botar em prática. Se não usar tudo que a gente vai colocar aqui, vocês perdem. Então, a gente vai dar uma palhinha aqui, tá? Vai ensinar a técnica, mas vocês têm que fazer isso em casa. Então, assistam filmes, músicas, seriados e começam a usar. Teacher, eu tenho que entender tudo? Não. O meu número, quando eu comecei a estudar, era pelo menos 3. Se eu ganhasse três frases novas... Gente, imagina, se você pegar 3 frases por dia, quanto que você não vai ter em um ano? Com muitas frases, você vai ter muita facilidade para expressar suas ideias através das frases. O caminho mais curto para a fluência não são as palavras, vocabulário, e sim frases que representam ideias. Olha, coral! Então vamos lá, vamos fazer aqui em formato de quiz. Vamos lá, quero participar como aluno, hein? Eu vou trazer umas frases aqui em inglês. Basicamente o que vocês vão fazer? Anota a frase e escreve do lado o que vocês acham que essa frase significa. Muito bem. Depois a gente vem com a correção. Vamos lá. Vamos fazer? Vamos lá. Então vamos lá. A primeira que eu tenho aqui, full of beans. Full of beans. O que significa full of beans? Pensando como um aluno que está estudando, com aquela cabeça de aluno que está lá no comecinho, que ainda faz aquela tradução inglês para português, que eu já fiz muito, eu chutaria em cheio de feijões. Faz muito sentido. Legal. Se for no Google, eu vou ter essa tradução. Muito cuidado com o Google Tradutor, porque você vai lá no Google Tradutor, escreve isso daí e vai falar cheio de feijões. Tá errado? Não. Mas numa conversa, por exemplo, vamos imaginar essa situação, vamos contextualizar aqui pro pessoal. Porque quando a gente contextualiza, a gente já ganha o sentido. Vamos imaginar que eu acordei e eu acordo assim um pouco mais lentinha, né? Tá pegando no tranco. E esse homem aqui é totalmente o oposto, tá? Sou ligado no 320. Então, parece que ele já acorda com a cafeína no corpo. Então, vamos imaginar que acordei essa manhã, e aí eu olho, de repente na cozinha, o Teacher Dani já tá lá fazendo café, cantando, dançando, que ele canta e dança. Tô com a roupa da academia. Já tá com a roupa da academia me esperando. E aí eu olho pra ele e falo assim: oh gosh, you're so full of beans. Significa que o Teacher Dani tá cheio de feijões nesse contexto? Acho que não, né? Então, provavelmente cheio de energia. Full of beans significa estar cheio de energia. Maravilha, perfeito. E acho que vale também a pena a gente prestar atenção nas conexões, tá? A gente não fala full of beans. A gente fala full of beans. Full of beans. Inclusive, como vocês podem acompanhar aqui ao lado, eu estou escrevendo exatamente da maneira como vocês vão pronunciar. Gosto muito de usar isso com meus alunos para que eles consigam pronunciar as conexões.
Exato. E agora o mais importante, gente, pra você que tá fazendo o teste aqui, Com a gente e tá anotando a resposta, tá pegando todas as informações. mas se você não fizer o mais importante, que é repetir depois que a gente repetiu, full of beans. Prestando atenção, muito Full importante, of gente. beans. Não adianta ficar repetindo full of beans 10 vezes. Aham. Tem que encaixar essa repetição. Em um contexto, uma situação. Exatamente. Como? Vai na janela, vê alguém que tá cheio de energia, olha pra essa pessoa e fala: you are full of beans. Quem não tem um irmão ou uma criança em casa que é cheio de energia o tempo Não todo? tenho, moro sozinho, liga a televisão, vai no Instagram, olha pra alguém que tá cheio de energia, olha pra essa pessoa, né? Porque faz aquele, tem que ser um negócio visual. Perfeito. Ensina pra sua mente como fazer uso dessa frase e fala: you are so full of beans. Na verdade, tem que ser criativo, gente, autorresponsabilidade. Você não tem com quem praticar? Arruma. Perfeito. É pra seguir exatamente esse exemplo que a gente deu aqui. Vocês viram o exemplo que eu dei com o Teacher Daniel? É algo real. Ele é cheio de energia de manhã. Então, a probabilidade de eu esquecer essa expressão, ela é nula. Por quê? Isso faz parte do meu dia a dia. Quase todos os dias eu vejo ele nessa situação de manhã. Full of beans, Teacher Daniel, toda manhã. Vou lembrar, não vou esquecer mais. Perfeito. Vamos lá, mais uma frase? Vamos lá. Perfeito. Eu tenho uma outra aqui. Out of blue. Out of blue. Ok, vamos lá. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, nós seríamos fora do azul? Seria isso? Gente, que Acho que diacho é faz esse? sentido. Então vou dar um exemplo aqui contextualizado para vocês entenderem melhor. Eu tenho uma irmã, ela não mora na mesma cidade do que eu, tá? Então vamos imaginar que eu... Toda vez que ela vem aqui, ela avisa. Isso. Ela sempre avisa antes. Você deu a dica. Então imagina essa seguinte situação. Eu tenho uma irmã, tá? E ela mora numa outra cidade. Sempre que ela vem, ela avisa a gente, né, Teacher Daniel? Pois é. Mas aí se eu olhasse assim pra você e falasse assim: My sister showed up out of the blue. Então imagina essa situação aqui contextualizada. Eu tenho uma irmã, ela mora numa outra cidade. Sempre que ela vem na nossa casa, ela avisa a gente antes. Então imagina que eu olho assim pra você e falo assim: ó, a minha irmã apareceu em casa out of the blue. O que será que eu quis dizer com out of the blue? Provavelmente Que ela do apareceu do nada. sem avisar, de repente. Não é verdade? Agora essa frase completinha em inglês já pra você aprender, ela ficaria assim: My sister showed up out of the blue. Perfeito. Ok? E aí, como vocês podem acompanhar aqui do lado, se você fosse ler, você diria out of the blue, com registro auditivo do português, que é assim que a gente lê, né? Por conta do português e tudo bem. Só que, gente, vamos familiarizar com o som, em inglês, certo? E já com as conectivas. Olha só como é que a gente lê aqui do lado. Out of the blue. Out of the blue. Maravilha, vamos para mais uma frase então. The last straw. Vamos lá, se a gente fosse traduzir, coloca aí no Google Tradutor, você vai ter como resposta o último canudo. Eita, nós, como assim? Mas vamos imaginar essa situação. Tem uma briga feia com o Teacher Daniel. Eu olho pra ele e falo assim: Daniel, it was the last straw. Daniel, foi o último canudo? Numa briga? Acho que não faz sentido, né? Eu falaria, epa, não tem problema, não vou brigar por isso, eu saio para comprar mais. Para já. Então, nessa situação, o que eu quis dizer com last straw? Eu quis dizer que foi a gota d'água. Chega, Significa acabou. uma coisa que não é verdade, que eu ando aprontando muito. Ó, Esse não sou eu. abre o olho, hein? Ok? Então, last straw traz esse sentido de a gota d'água. Chega, acabou. Não aguento mais. Muito bem. Perfeito. E lembrando, gente, a gente não vai falar the last straw. É the last straw. The last straw. Tudo juntinho. The last straw. Maravilha. Muito bem. E agora a nossa última frase. Vamos agora à nossa última frase, Vamos lá. tá? É to know something by heart. Ok. Então, se eu quisesse falar assim, I know that song by heart. Se eu fosse no tradutor, eu teria, eu sei essa música de coração. Provavelmente vai imaginar que é uma música do teu coração que você gosta. Isso faria sentido Será? pra mim. Faria sentido, mas não é essa a tradução. Os nativos, quando eles usam essa frase, eles trazem esse sentido de eu sei essa música de
Decor e salteado. Essa é útil pra gente. Eu, pelo menos, uso. Ela é meio antiga, mas eu uso bastante. Decor e salteado é uma coisa complicada de explicar em português, né? Mas eu sei de cor. Eu sei essa de cabeça, de já cor. decorei. Essa é a Isso. ideia. Eu sei o seu telefone de cabeça. Eu sei o endereço da minha irmã de cabeça. Então, como eu diria isso? Eu sei o seu telefone de cabeça. I know your phone number by heart. Muito bem. Ok, muito bom. E lembrando, algo muito importante, olha como a gente escreve aqui ao lado, gente. I know your telephone by heart. Lembra da pronúncia, das conexões, ok? Vamos treinar também exatamente desse jeito que está sendo falado. Por quê? Se você pronunciar do jeito que você vai escutar, vai facilitar para você entender quando os nativos estiverem falando contigo. Muito bem. E baseado nessas frases que a gente mostrou agora aqui para vocês e nessa nossa maluca obsessão por tradução ao pé da letra, nós separamos uma matéria que fala exatamente sobre isso que nós estamos falando agora. O quanto traduzir ao pé da letra pode te colocar em saia justa numa conversa em inglês. Muito cuidado com esse Google Tradutor, hein, gente? E pra você que de repente tá pensando assim, teacher, poxa, mas até hoje eu traduzi e tá tudo certo, nunca fui pego numa saia justa, gente, muito cuidado. Primeiro porque isso se torna um vício, né? Quanto mais você traduz ao pé da letra, mais você quer traduzir. E como a gente mostrou anteriormente nesse exercício, na maioria das vezes, você não tem a real mensagem, não tem o real significado. Então isso pode confundir muito uma conversa com um nativo, de repente uma série que você esteja assistindo. Então se você quer realmente entender e ser entendido, você precisa deixar de traduzir. E sem falar que é uma questão de performance também. Quando alguém está falando, está tocando um filme, né? Você está assistindo um seriado e a pessoa começa a falar e você vai traduzindo ao pé da letra, gente, é humanamente impossível de você acompanhar o ritmo da conversa. Você não consegue acompanhar nem o ritmo de tradução, muito menos o do entendimento. Exato. Né? Então, se você começar, ao invés de olhar para as palavrinhas e traduzir para o português, você olhar para as frases. Sim. E você entender para que serve, como usa cada frase, você simplesmente vai entendendo o sentido das frases. E o teu entendimento vai rápido, né? Exemplo, você está assistindo um filme e de repente alguém comenta lá, oh, so full of beans. Você não vai precisar traduzir nada relacionado a feijão. Você já sabe que a pessoa é energética, acabou. Sim. E assim o teu entendimento vai indo embora. E você fica sempre no ritmo ali do seu filme, do seu seriado e numa zona mais de prazer, né? E só para complementar isso que o Teacher Daniel tá falando aqui, como a gente já havia falado anteriormente, relaxe e observe o que está acontecendo, observe o contexto. Se de repente, poxa, imagina essa situação. Pode imaginar, bem maluca mesmo. Tô acordando, indo pra cozinha, vendo o Teacher Daniel lá dançando, cantando, já fazendo café. O que representa todo esse contexto? Energia, animação, não é verdade? Então, como a gente falou anteriormente, na maioria das vezes, as imagens, o que está acontecendo no contexto, vai falar muito mais do que as próprias palavras. Perfeito. E a gente espera de coração ter te ajudado. E a gente... E eu espero de coração ter te ajudado com esse conteúdo de hoje. Lembrando que o mais importante desse episódio é que você coloque realmente todo esse conteúdo em prática. O segredo da fluência está na prática. Esse conteúdo de nada valeria, que é uma metodologia poderosíssima, se você realmente não absorver isso, trazer isso para a sua realidade. E agora chegou a nossa vez de fazer um pedido. Se você gostou desse conteúdo, se a gente te ajudou, já nos dá o seu joinha, o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, corre lá, já se inscreve e ativa também as notificações para você ficar sabendo do nosso próximo episódio. E é claro que a gente volta no próximo episódio do Destrave Seu Inglês em Minutos com muito mais conteúdo para você. Bye, bye!